Vamos juntos agradecer por estarmos mais um dia. A Deus, nosso Pai e Mãe, pela oportunidade de estarmos aqui em mais uma noite de trabalho da Luz de Maria, que escutamos através da Mirella tantas orientações, tantos acalentos, tantas dúvidas. Estimula a nossa mente, o nosso coração a visitar as nossas emoções, as nossas dores, nossos traumas, nossas curas. Agradecer sempre pelo colo, pelo amor de Maria, nossa mãe, pela intercessão por nós, por nossa cidade, finalizando esse mês de maio, mês dedicado a Nossa Senhora de Fátima, uma das grandes luzes intercessoras dessa cidade, a Luz de Maria. Agradecer a Arcanjo Miguel por toda a proteção, por toda a postura, por toda a prontidão, em todo o auxílio a todos os irmãos que assim o permitem. Que possamos nos unir nessa egrégora da noite, trazermos perguntas, lembrando sempre que o que perguntamos é a dúvida de muitos. Que seja uma noite de paz, de amor, de cair de véus, sempre amparada por todos os mestres, como o mestre Tume, nosso mestre irmão Jesus, nosso auxílio de todos os dias. Vamos iniciar com a oração de Ave Maria, depois com a oração de São Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Assim seja. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é desencarnando que se vive a vida eterna. Muitas perguntas novas ali. Vamos fazer perguntas aqui. Tá bom? Tá. Eu deixei uma ali. Ah, você deixou? Desculpa. Não é bem uma pergunta, é um... Ah, não, tem sim. Tem duas folhinhas aqui. Desculpa. Foi. Orai e vigiai. O que significa vigiar? Boa pergunta. Daqui. Tudo bem, pode deixar aqui. Pode deixar. O vigiar, ele é muito voltado
para os pensamentos antes do que sai pela boca. A principal ação do orai e vigiai é vigiai os pensamentos. Analise o que se passa em sua mente, certo? Porque você pode fazer orações, orações e orações. Mas se você termina a oração e você muda o padrão e volta a pensar ou em maldades, ou em angústias, ou em tirar vantagem, sabe? Ou em poder, você não está fazendo o processo de oração que é necessário para a proteção do seu campo. Porque não tem a ver com religião o orai. O orai não tem a ver com religião. Orai e vigiai cuide da sua morada, protegendo o seu campo através, do campo etérico, que envolve através das orações, através de boas energias e de dentro para fora, através do pensamento. Tá? Muitos se dizem daqueles que, nossa, mas aquele ali não escuta, nem passa pela cabeça o que ele está falando, ele só está falando. Ou então, a pessoa fala, ninguém aqui faz isso, tá? Faz de conta que é um exemplo de que não tem ninguém aqui que faz isso. A pessoa fala, aí você percebe que existe um padrão de julgamento, mas a pessoa responde, não, mas eu só estava aqui entrando no assunto ou falando. Mas vocês precisam começar a se estudar nessa parte do padrão de pensamento e se questionar, olha o que eu penso quando alguém me fala uma coisa dessas. São essas pecinhas que são importantes para serem cuidadas no seu caminhar. Que você não precisa dividir com o outro, mas aí você pensa, nossa, quando aquela pessoa me conta sobre aquilo, a minha vontade é responder isso, isso e isso, ou é agir de tal forma que eu sei que não vai me fazer bem. Mas é como eu me sinto, mas é como eu reajo. E aí, nesse meu estudo, eu consigo, pode ser que sim, pode ser que não, mudar esse padrão. Por isso, o que é o vigiar? Vigiar é observar antes de qualquer ação, antes de qualquer fala, o seu padrão de pensamento. Alguém costuma fazer isso por aqui? Não. Mas como a gente pode conseguir, quando você está no olho de um furacão, orar, fazer suas preces com toda a devoção, fazer seus pedidos, e quando você volta, conseguir vigiar os seus próprios pensamentos? Eu nem dizendo as ações, os próprios pensamentos. Dê um exemplo. Conseguir vigiar os seus pensamentos. É porque na hora do olho do furacão, que você está dizendo, é a hora do teste mesmo. É a hora em que você percebe até onde você consegue ou não. E tá tudo bem. Tá? Tá tudo bem. E aí, nesse processo, nesse olho do furacão, você percebe o quanto que você precisa cuidar de si para que você se mantenha ou que você se machuque menos. Não estamos dizendo que você não vai reagir a nada, não, porque o estudo ele só acontece nas reações. Primeiro acontecem as reações, e em algum momento da sua trajetória aconteciam reações sem nem mesmo você perceber. Mas se você busca se estudar, você começa a perceber as suas reações. Isso já é um caminho, certo? Outro caminho é, quando percebe as suas reações, você querer mudar essas reações, certo? É outra questão. E quando você quer mudar a sua reação, digamos que é uma partezinha ainda mais desafiadora.
Porque você precisa mudar. Você precisa lutar contra o padrão energético, mas que já está instalado em seu corpo físico. Porque pensa quanto tempo o seu corpo está acostumado a você reagir de determinada forma com determinadas coisas. Então, quando você combate, é o combater a si mesmo. Então, você quer agir diferente, mas todas as suas células estão acostumadas a agir de outra forma. Pelo cérebro, né? Comandadas pelo cérebro. Aí tem uma partezinha do seu cérebro conectada com a sua alma também, que quer fazer diferente. Então, olha a disputa aí, certo? E aí você vai, né, forçando, até você ir quebrando esse padrão. Mas só quem consegue fazer isso somos nós mesmos. Com exercícios, com tentativas. Enquanto não tivermos as relações, né, os embates, não vamos saber se estamos em que, né, espaço dessa jornada. Porque enquanto estamos meditando, enquanto estamos orando, certo? Simplesmente conectados com a luz divina, é completamente, né? Dá vontade de sair? Não. Vigiar seria trabalhar a consciência das suas intenções. Tipo assim, orar, quando você está ali com o seu superior, orando, meditando, enfim, o que cada um faz, é mais fácil você ter consciência do que é certo e errado. O vigiar, eu absorvi aqui, assim, que você falou agora do cérebro, trazer uma consciência pro corpo, né? Das atitudes, você precisa, né? Isso, você precisa observar diariamente as suas reações, né? Muito se fala do autoconhecimento, mas é porque o autoconhecimento abrange tudo isso mesmo, né? O autoconhecimento é isso, tanto quanto você cuidar de outras partes. Você precisa cuidar da sua morada no sentido físico, você precisa cuidar da sua morada no sentido né, de exames, né, de cuidar de acompanhamentos. Você precisa cuidar da sua morada no sentido de padrão vibratório. E padrão vibratório, ele sai daqui. Porque a sua alma principal, quem aonde está a cabine de comando do seu corpo físico inteiro todo, está aqui. Mais que você seja uma alma conectada a ele, que você é uma alma eterna, mas o seu físico, né? A sua cabine de comando é o cérebro. Hoje em dia eu consigo algumas coisas perceber nesse ponto. Às vezes eu estou ali e acabo fazendo minha oração, ou durante o dia eu vejo uma situação, aí eu já vou para alguém, olha, porque depois eu falo, ai, que feio que eu fiz, né? Porque, não, eu mesmo, eu tô assim, entendeu? Aí não dá, a gente tem que aprender, não tem que ali, vamos dizer, fuxicar. Aí eu vejo uma situação, né? Eu falo, não, o problema não é meu, é dela. Isso, né? Fez isso, entendeu? Então, você entende como você está no processo? Em algum momento, você nem se percebia. Não. Agora, você está no momento em que você ainda reage, mas em seguida, você já tem a consciência. Eu já me cobro. Entendeu? E tá tudo bem. É assim, é um passo. Mas se eu fico muito tempo nesse passo, só nessa consciência, não, preciso ir avante. Mas sem a autocobrança muito, porque costumam-se muito se autocobrar. Mas assim, e percebendo quanto tempo que eu estou nesse período de perceber que já não faz mais sentido para mim reagir dessa forma, porque eu sei que as consequências que levam a essas ações minhas não são caminhos que eu quero que vá. Não são caminhos que eu quero que levem a minha energia, que eu quero que levem o meu nome, que eu quero que levem, sabe, sobre mim. Então, quem faz a nossa caminhada somos nós. E aí, conforme vamos tendo consciência, vamos lapidando e vamos, né, clareando o nosso caminhar. Mas para clarear, precisa sair a sujeira, né? Precisa limpar. E aí é onde que é a questão. E até os últimos segundos de vocês aqui, vocês vão estar limpando.
Por isso a busca do não sofrimento, e sim da compreensão, do entendimento da situação, da aceitação da situação. Porque assim, compreensão é ainda um passo a mais, mas da aceitação dos desafios. Né? Compreender quando você está passando por um desafio é mais desafiador do que aceitar. Aceitar é um pouco mais fácil. Eu passei uma situação, eu estava num evento com a Mirella, e aí eu sempre tive um padrão de arrumar, de organizar. E aí eu cheguei um dia e a Mirella já tinha arrumado. Eu tô falando isso porque pra mim vem de conta com um break meu nesse sentido. Tipo, acho que eu poderia... Pra que eu tô fazendo isso? Eu quero ter controle? Eu quero fazer do meu jeito? Tava tudo arrumado. Aí eu cheguei, automaticamente, eu não achei defeito, mas eu ia mudar a posição das coisas. Na hora eu parei e falei, ué, não faz a mínima diferença. Eu só vou mudar pra deixar do meu jeito. Aí eu voltei 2 itens e aí eu falei, Mirella, cheguei lá, por não estar do jeito que às vezes eu chego rápido, processando, eu ia mudar simplesmente, sabe? Tipo, e não tinha nada errado. Aí eu voltei, deixei e falei pra ela, falei, nossa, mas eu me liguei, como a gente vai no automático, tipo, eu sei fazer, o meu jeito é o melhor. E eu nem tava pensando, eu nem reclamei na cabeça, mas não, porque não deu tempo, eu já me liguei. Aí eu voltei, opa, tá aqui, tá tudo bem, eu só preciso acrescentar isso aqui e sair fora, porque é um outro jeito de fazer. Eu lembro que no dia eu falei, aí ela falou, é jeito de organização de cada um, né? Mas eu me liguei que a minha atitude seria, não, tipo assim, o guardanapo não tá aqui, isso aqui não tá aqui, sabe? Você mudar. Aí isso do vigiar pra mim é isso, senão eu ajo no automático, isso é um exemplo, com diversas coisas. Aí você falou tudo isso do cérebro, o corpo automatizado mesmo. Opa, volta, não tem necessidade, sabe? A repetição, ela, né, o mecanismo da repetição, ela é importante para o padrão do corpo físico, certo? Para compreensão, né? Para assimilar, para o treino. Né? A repetição, ela é comprovada, importante para o conhecimento, para o estudo, né? Por isso, até na parte de exatas, o quanto é importante esse repetir. É diferente de decorar. Repetir é o treino mesmo, é o treino, né? Para aperfeiçoar, para compreender os padrões. Então, é o físico, certo? O compreender, né? O aceitar, a parte subjetiva, ela não requer repetições. Mas a repetição, ela é um caminho para te levar à compreensão. Às vezes, compreender algo não necessariamente precisa de repetição. Mas a repetição é um caminho que te leva à compreensão. Entende? Então, quando você repete, consciente, vai te levar à compreensão. Se você repete mecanicamente sempre, sem sequer conectar mais com a mente, vai demorar mais para você compreender. É por isso a busca, né, no estudo, de quanto mais o aluno compreende o porquê que está estudando, né, compreende, né, a ideia do assunto, mais ele leva. E por isso que muitas coisas que depois que saem da escola nem lembra, né, nem passa pela cabeça o que estudou, né. É isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Perguntar alguma coisa em relação a isso? Tem uma... Tá bom. A verdadeira cura é mesmo você aprender a existir sem carregar tantas culpas? A cura, mas aí a cura da alma, né? E não é de carregar tantas culpas, é de aceitar as situações, né? Quando a gente aceita, a gente deixa de se culpar.
Então, a aceitar o todo é o caminho para a cura. Mas a cura, ela não é assim, vocês não vieram com uma alma que precisa ser curada, assim, ela precisa ser lapidada. Então tem partes do seu todo que são importantes serem curados, que vieram para ser curados, mas você não veio para ser salvo. Vocês vieram para ser lapidados, vocês vieram para serem, né, para sentir a expansão, para expandir enquanto alma. Então vocês não estão num processo de porque não é um machucado só e aí aceita e ok. Não, são partes, né, que conforme o seu caminhar você tem questões que precisam ser resolvidas, questões que te levam ao aperfeiçoamento da sua alma. Esse é o objetivo da vida, esse é o objetivo da encarnação, né? A lapidação para o aperfeiçoamento da sua alma. Então, são situações, são ações, são missões, são provações, né, que você lida durante o seu momento encarnatório, que te propõe, seria a palavra, que te oferece uma oportunidade de lapidação. E não é que assim, agora eu hoje perdi a oportunidade, chega uma questão e eu acabei perdendo a oportunidade, então não vou mais resolver essa parte minha, porque não deu, já vi que não vai acontecer mais nada. Não é isso. Enquanto você não resolve, o universo continua mandando, né? Porque as conexões, elas são perfeitas, né? As relações e as intenções e os caminhos, eles levam as situações a se repetirem de acordo com a sua vibração, se ela não for resolvida. Então, quanto antes você resolver questões, pode ser que você viva muito mais leve, por muito mais tempo. Porque o seu período encarnatório, se você se entregou 20 anos daqui da Terra, por exemplo, e você vai viver até os 80, 90, veja a diferença, né? Mas agora aquele que deixa de olhar para qualquer coisa até os 70 e só vai olhar nos últimos 20 anos, tudo bem. Mas olha quanto tempo deixou de olhar para partes que poderiam ser resolvidas, entende? Mas ele não teve oportunidade. Não, todos os irmãos têm a oportunidade de aperfeiçoamento e lapidação todo lindo e abençoado dia de cada amanhecer. Cada vez. Independente das questões planetárias, independente das questões de guerra, independente das questões sociais, tá? Independente das questões da realidade da vida de hoje. Todo irmão tem a oportunidade de lapidação cada vez que ele abre o olho e ainda está aqui, encarnado. Claro, tem o período até os 7 anos, que é um processo um pouquinho diferente, é um processo um pouquinho mais de proteção e cuidado, e não de autocuidado, mas dali em diante, muito se pode oferecer para a construção do seu caminho individual. Claro que os anos vão passando e as informações, elas vão chegando com mais facilidade, né? Com mais compreensão, com mais aceitação, sim, porque é um processo natural, né, do planeta, né? A atualização, né, das informações. Mas isso não significa que os irmãos que estão aqui há mais tempo não tiveram a oportunidade antes.
Todos os dias vocês têm oportunidade de lapidação. E aquelas pessoas que eu digo que chama síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Não tem acordo. Aí vai chegar e vai sofrer se mais. frustrar. Sim. Uma hora vai, seja aqui ou seja quando desencarnar. Aí vai se arrepender, né? Aí vai doer. E essas pessoas, por exemplo, que isso aí, como a Renata falou, esse exemplo, né? Não sei se aquele sexismo é assim, mas às vezes, um pouco antes da pessoa falecer, ela cai nessa consciência, ela acaba às vezes pedindo perdão para alguns. Antes desse processo, eu já vi algumas, ouvi, né? Não vi na minha família, mas já ouvi. É mais leve esse arrependimento quando a pessoa desencarna, ou o fato dela ter em vida ainda, tipo, ai nossa, desculpa, eu fiz muito mal, porque se dá conta da finitude ou de dores, essas coisas, é mais leve esse despertar no arrependimento ou não? Não é que é mais leve, vai sentir de forma diferente. Porque enquanto estava em carne, resolveu questões. Porque ainda estava em carne. Mesmo que seja ali, mesmo entendi. que seja nos últimos minutos, Tipo, mesmo que perdão, seja. né? Perdão, entendi. Então ele já vai se desligar numa frequência diferente. Entendi. E a frequência física, ela é rápida, né? É completamente. É. Então já é outra coisa. Agora, quando se desliga, vai demorar até para ter consciência de se arrepender. Não, e de se arrepender. Primeiro fica na revolta, porque tá lá naquela frequência. Primeiro fica, né, ou até aceita aí, mas sem zero compreensão de arrependimento ainda, entende? Agora, o processo de desligamento, que quanto mais aquele irmão consegue se resolver, é aquilo, todos os dias tem oportunidade, né? Entende? Entendi. Por isso, então já chega de forma diferente Quando no outro campo. né? O ditado, né? Aceita que dói menos. Sem dúvida alguma. Exatamente. Em todos os sentidos. É como a gente vê uma pessoa às vezes que está doente, mas se ela aceita, ela vai levando mais leve aquela situação, sem revolta, sem... Porque comigo, né? Então, fica mais serena, no caso, né? Fica mais serena. Pois é, então. Né? E aí, esse aceita que dói menos É o bem correto, é pontual. bem isso, para tudo, né? Em todos os sentidos, Mas assim, não numa forçada do aceite e pronto. Não é tem que isso. ser do fundo do coração, não e adianta assim, de boca. É compreensível todas as dores, não é apontando como se não importa, você não tem que sofrer. Não estamos falando disso. O processo de lapidação, né, é completamente compreensível quando estamos encarnados. O físico, ele é muito limitante. Então, dói muito. Dói mesmo. Então, não é dizer que os irmãos ao redor não compreendem. É por isso que não desistimos. Por mais que aquele irmão vire as costas, ou aquele irmão se revolta, é completamente compreensível. Na hora. Né? Nosso papel não é julgar. O nosso papel como trabalhador da luz não é julgar. É respeitar e esperar o tempo da aceitação de cada um. Mas quem está encarnado é aquele irmão. Então, o quanto antes ele, né, olhar para si e aceitar, lidar com a situação, menos sofrimento vai gerar. Essa é a questão. Então, o que torcemos é para que eles olhem para dentro de si, né, e se aceite essa lapidação. Porque aí isso alivia na hora determinadas dores que não precisariam estar tão fortes. Porque quando a revolta vem, ela vem, né, dilacerada, ela vem
muito além. É com uma força mesmo de querer destruir, né, o físico. Mas esse processo de cura ele também é doloroso, né? Porque Ah, essa linha tênue entre a pergunta da culpa, em se dar conta de que faz tal atitude, e aí pode vir uma culpa. Meu Deus, o meu padrão sempre é esse. Meu Deus, como pude fazer isso? Sempre foi esse. E aí ficava muito naquele, meu Deus, como pude sentir isso? Como pude fazer isso? E aí demorava para sair. Então, esse processo, para eu entender, eu sofria muito. Ainda sofro, acho que no próximo desafio pode ser que eu sofra. Eu tô falando que eu já passei. Aí depois vem essa leveza que você fala, do entender, mas essa culpa que vem quando se dá conta de quem você é, do que você pensa, ela é bem dolorida. Isso. Essa compreensão e essa compreensão do machucar o outro, né? Do quanto isso chega no outro, né? Desse se ver, né? Um ser não perfeito, mas temos uma mensagem, né, a todos. A perfeição, ela é a busca, né? E a lapidação, ela é o processo, ela é o agora, né? Inclusive, os mestres, nós, quanto mestres, nós compreendemos o processo de lapidação do corpo físico, da alma, né, quanto às reencarnações, porque fizemos o mesmo processo. Mas isso não significa que somos seres que não continuamos o processo de evolução. Não. E quando encarnamos, o véu do esquecimento, ele faz com que comece do zero tudo de novo. Tudo de novo. A questão é a busca, né? Aquele chamamento lá da alma, aqueles encaminhamentos daquele ser pequenininho, daquele ser, né, que vai buscando informação até pro desabrochar do processo de missão. Mas é igual para todo mundo. Então, por isso que o papel do trabalhador da luz, se vocês ficarem pensando assim, eu errei, o que vão ficar pensando de mim? Se o seu mentor que está ao seu lado, né? Se os anjos que te protegem, que te guiam, né? Se todos os mestres que te acolhem, eles em nenhum momento te julgam, eles te compreendem, eles aceitam e eles torcem para que você se cuide. Por que vocês se preocupam tanto com o outro irmão que está no mesmo processo que você? Que colocam até a mais do que toda a energia que está em volta de você. E aquele irmão também tem toda aquela energia em volta dele. Mas é o processo dele e você tem o seu. Por que você se preocupa tanto com o que o outro vai pensar? Pense assim, ele está no mesmo processo que eu. Tomara que ele escute os guias dele e eu vou escutar os meus. Pode existir alguém que esteja na primeira reencarnação? Não, todos nós já estamos nesse processo. Atualmente, pode existir seres da primeira encarnação se são seres de outras civilizações. Seres de outros níveis planetários que estão encarnados pela primeira vez no corpo terreno. São processos de evolução diferentes. E aí, por conta do período do planeta Terra, vêm e encarnam porque estão no suporte também, nesse processo todo da expansão do planeta Terra. Até por causa dessa mudança da quinta dimensão, então estão vindo seres, né, de outras para ajudar seres de nessa outras, luz, né, que são mais evoluídos até que nós, né? Muitas vezes. Na maioria das vezes. Mas não almas que nem nós. Não. O perfil vibratório da alma pode ser diferente.
Mas quando se acopla ao corpo físico, são todos iguais. Então, são todos iguais. Então, existe o processo todo do crescimento, o processo todo do livre-arbítrio. É desafiador, porque pode ser que se vislumbre, porque o terreno... Pode errar também, né? Sem dúvida, todos. Mesmo sendo um ser de luz de outro planeta, vem para uma missão. Porque, não, mas não é que os seres de outros planetas vêm e são mais evoluídos. Não. Os seres de outras civilizações também estão reencarnando junto com mestres ou outros, tanto dessa civilização, porque é um processo, tá, estratégico da expansão planetária. Assim como em algum momento seres, né, mestres que fizeram o processo daqui reencarnam ou vivem em outros planetas como auxílio da expansão daquele outro planeta. Porque somos todos almas eternas. Então, nesses tempos e tempos, são necessários auxílios em outros locais. Mas, nesse momento, o planeta Terra ele tem um foco de atenção. E momento, instante, quando se fala em eternidade, não é um instante quando se limita aqui nos segundos, nos minutos ou em anos, certo? Então, já vem vindo nesse processo irmãos de outras civilizações que estão reencarnando no planeta Terra, nesse processo natural de expansão do planeta. E aí vivem o processo todinho de um corpo físico. Mais alguma pergunta? Certo? Por ocasião do desencarne, é sempre sofrido? Fale de novo, desculpa. Por ocasião do desencarne, quando a pessoa vai desencarnar, é sempre sofrido, assim, doloroso? Não. Não. Tipo, morrer dói sempre? Não. O processo de nascimento é muito mais doloroso do que o processo do desencarne. O desencarne é muito mais... muito menos sentido. Vai depender da aceitação. Vai depender da aceitação para o desencarne. Ponto. Vai depender da sua caminhada, da sua última encarnação, para as consequências do seu desencarne. Então, assim, certo? Então, você passa por um processo de aceitação, um desligamento, e acontece com mais naturalidade. Mas você agiu, né? Você já instalou questões que você vai lidar com consequências. Certo? Mas a aceitação, ela faz com que seja menos dolorido. Esse pós, não o desligamento. O desligamento não é dolorido. Eu tinha a impressão que era. Não. Até fisicamente, assim, Não. o fato de separar a Não. alma do corpo. Não. É muito mais dolorido a acoplação. Por quê? Como assim muito mais dolorido o chegar? Porque a alma em si, antes de acoplar nesse corpo físico, ela resiste ou gera medo de vou de novo? É isso assim? Não. Não, é porque é acoplar o que é energia que não é palpável a uma densidade. Ah, tá. Vai diminuir, tem que baixar, né, a frequência. Tem que adequar, né, equalizar e acoplar. Não parece simples o que estamos falando, mas é complexo, perfeito, divino e dolorido. Mas ninguém lembra. É esquecido. Porque é um processo natural. E no período reencarnatório, a consciência ela é latente. E aí o objetivo não é sofrer. Por isso que não é para sofrer no desligamento. O sofrimento foi criado pela humanidade devido às matanças, né, às guerras, né,
e eu quero acabar com o seu povo, certo? Eu quero disseminar o seu povo. Se você vier disseminar o meu, eu dissemino o seu. E assim ficou-se por muito tempo, né? No sentido de matanças, né? No sentido de poder, justificativas religiosas, enfim. Mas não precisava gerar esse medo todo. Porque o medo é que algo aconteça comigo. E esse medo, ele é instalado historicamente, né? Porque antigamente mesmo, você poderia sair e alguém poderia realmente, né? Alguém de outros povos, né? O que queriam dominar o seu povo. Você não sabia se você voltava. Esse acoplar que se fala, seria acoplar em duas almas, é isso? Não, acoplar seria a alma, acoplar na criação do óvulo. Daquele corpo que está chegando. Que está sendo criado, Aí vai acontecer. Só que assim, ele não acontece instantaneamente. Né? Começa-se o processo de acoplação quando é acontecido a fecundação, certo? Sim. E aí, né, conforme o ser humano vai sendo gerado, né, vai desconectando, né, da parte etérica e se acoplando na parte física. Essa acoplação no momento do nascimento, aí acontece de ter a morte ali, automática desse serzinho que vem chegando. É porque se arrepende de medo de entrar nesse mundo nosso aqui, fala, epa, não quero, e crianças também que vão para a UTI, no caso. É esse medo, bloqueia ali, que quer voltar? Não, depois que acontece o nascimento, não. Não, já não tem essa... Já não tem esse poder, não. Não é esse poder, não é essa decisão. Não. Hã? Já é o caminho da alma, né? Alguma Já coisa faz tem que parte passar. do processo da alma. Não que veio é... aquele pouquinho, cumpriu Um o que minutinho, tinha para É fazer, isso. tanto para ele quanto para a família, né, que aceitou a chegada dele, Sim. cumpriu o que tinha que cumprir e partiu novamente. É o meu entendimento, não? Não tem o momento de aceitação. Não tem assim mais a decisão. Não, porque já está com a consciência acoplada no ser que acabou de nascer. A decisão foi antes de acoplar. Isso. E Ou durante o processo da porcentagem, digamos assim. Ainda pode acontecer, mas depois do nascimento já está completamente acoplado a, vamos pensar assim, um nenenzinho recém-nascido não consegue ter mais a decisão de fazer mal para ele mesmo, entende? E o fato de, beleza, quando ele nasceu, morreu é porque ele podia estar cumprindo alguma coisa, mas e o aborto? Era algum destino dele ou é algum tipo brusco que tira todo o direito que ele veio nesse processo? Pode ser os dois, né? Polêmico, né? Isso. Eu ia fazer mais leve, eu ia falar, é por isso que o espiritismo é contra o aborto? Então, Isso que eu ia polêmico também. Porque toda ação gera uma reação. falar. Toda ação gera uma reação em cadeia, né? E da mesma forma que a mãe, certo? O ser que está gerando aquela nova, está sendo portal, certo? Tem o seu livre-arbítrio. Nesse processo de desligamento do mundo sutil, tá? Para a acoplação do mundo terreno, a alma tem o livre-arbítrio, mas tem menos, tá? Porque quando já entra nesse processo aqui, já tá mais para cá do que para lá, certo? Mas mesmo assim ainda pode desistir, mas
não vou se falar nunca, mas a porcentagem é muito pequena porque normalmente quando acontece de vir, é uma alegria muito grande, é uma aceitação, porque já sabe que vai poder vir novamente e resolver questões, certo? Porque há uma empolgação do vir. Por incrível que pareça, quando se vive, né, aqui. E agora, se acontece todo esse processo daquele irmão e aquela irmã decide, tá, fazer o aborto, é levado em consideração tudo que levou aquilo, né? Toda ação que leva a ação. Pode ser que sim, que não era essa a história que era para ser feita. Tipo um estupro. Mas ela tem o direito dos caminhos dela. E não cabe a nós julgarmos quais são os caminhos. Por isso que é muito delicado, é muito sutil e muito... Mas pode ser um resgate de almas ali, né? Então, Tanto de quem fez, né, tipo o estupro, como de quem está gerando. não, aquele que faz não é resgate algum. Aquele que decide, né, uma violência como essa vai lidar com suas consequências. Porque o irmão, nesse período que estamos em encarnatório, nenhum irmão mais era para estar no nível de não combater a si mesmo, aos desejos a si mesmo dessa forma. Então, essa é a realidade. Porque mas, por que falamos dessa forma? Porque é muito mais discutido e apontado o dedo para a mulher que decide tirar do que por ainda existirem homens que se permitem agir dessa forma. Porque é a mesma coisa. No ano de 2026 que estamos, todo o ser encarnado tem ferramentas o suficiente para controlar seus desejos mais, como vocês falam, mais primitivos. Essa é a palavra. Então é isso. E levando para esse lado do primitivo, naturalmente, né, quando se está gerindo, não é pra tá tudo bem. Quando se está gerindo, não vai acontecer nada, não é para tomar decisões que levem a machucar e tal. Mas começou tudo errado. E aquele ser que está carregando é um ser consciente, carrega suas dores. Então, é filho de Deus também. A misericórdia divina, ela é perfeita. E ela acolhe todo irmão. Então, se ela, dentro, né, dos seus preceitos, dentro das suas decisões, dentro das suas orações, reconhece que para que a sua caminhada seja mais leve, isso seja feito, quem somos nós para julgar? Tá aí o se policiar, tá aí o se... É muito desafiador. Eu tenho uma amiga que ela teve neném essa semana, e aí há umas semanas atrás ela anunciou que a neném não seria compatível com a vida, que ela já sabia. Que ela estava de poucas semanas e que sabia que a neném não seria compatível com a vida. E aí a neném nasceu de parto normal, essa semana, com 800 gramas. E aí, como ela já tinha falado antes, você já sabia, mas ela falando com muita leveza, que tipo, o tempo que ela escolher ficar, ela vai ficar, acho que tem alguma consciência mental e 2 questões cardíacas. E essa minha amiga, ela é uma cardiologista neonatal. Mas, assim, ela trouxe até com leveza mesmo.
demorou pra anunciar, porque já sabia que não era compatível com a vida, mas aí nasceu a neném. Tipo, um tamarico assim, uma carinha desse tamanho, 800 gramas, mas eles colocaram que estão apaixonados no tempo que ela escolher ficar. E eles trouxeram isso até na internet com muita leveza. Não falaram muito, falaram uma vez que estavam, postaram umas fotos com barriga e ela nasceu. Inclusive ela nasceu de parto normal. E aí falando sobre isso aqui, é à tona isso, né? Ela sabia já e ela escolheu que a menina viesse e tivesse o tempo dela. Que eles não sabem quanto é, mas que eles falaram que estão preparados para o dia que ela não cumpriu dela, ela ir. Aceitação, né? Mas aceitação. ela, acho que a própria avó mandou um recadinho até pra uma outra amiga nossa, mas falando com muita leveza. O teor, assim, não colocou um peso, ai meu Deus, vamos perder, vamos morrer, vai sofrer, sabe? Aceitou esse, o vir vai ser breve. Vocês falaram isso bem, achei bem, a frequência que a mensagem foi passada era leve, entendeu? Não aceitar mesmo. E falando de bebê, assim, e como que funcionam os casos de... Existem seres que chega um momento que tem que encarar e não quer vir? Existe. E esse ser, existindo isso, esse ser, neste momento de acoplar, ele consegue estar entre os dois, no sentido de tentativa de obsediar Não. as pessoas que estão envolvidas, até na tentativa de criar um aborto, Não. de gerar um aborto, porque tipo, eu não quero ouvir, sabe, nesse sentido. Não, e isso acontece muito menos atualmente nesse processo, porque quando é um processo para vir encarnados, é muito mais alegria, por incrível que pareça, quando vocês estão encarnados. Vocês pensam que não, mas é muito mais processo de alegria, Que a chance de se colocar à disposição, gente. De se colocar à disposição para o todo. Essa é a grande questão. Cada vez mais. Mas aí vocês lidam, vocês lutam todos os dias com o materialismo, com as situações, com o financeiro, com conquistas, com tudo, mas o grande processo é a evolução e a fraternidade. O que desiste perde a grande oportunidade de estar evoluindo, né? Então, mas poucos são os que desistem, é isso que estamos dizendo. A grande questão não é essa, a grande questão é porque a felicidade está na reencarnação. Mas, claro, né, a felicidade não é desse mundo, mas é que para se conquistar a felicidade é através da encarnação, das encarnações. Enquanto você não vem encarnar e não lida com as suas situações, você não vai se sentir completo. E a felicidade é essa sensação de unidade, né? Então, quanto tempo do dia você passa pensando nas conquistas individuais e quanto tempo do dia você passa pensando na fraternidade? Nós estamos falando de fraternidade branca, estamos falando do fraternar, do ser fraterno. Quanto você pensa nas suas contas, nas suas conquistas, né, ou nas suas limitações, ou no que você pode ter mais e mais e mais, enquanto você passa no seu dia agradecendo e sendo irmão com os outros e consigo. Às vezes eu acho que consigo é o olhar maior julgador nosso, é consigo mesmo. Quando a gente às vezes eu posso ser uma que estou aqui reclamando da atitude do outro. Eu às vezes acho que se eu estou externando com o outro dentro de mim, eu sou muito assim, cruel comigo. Eu não sei se estou certo ou errada com isso. Porque às vezes quem reclama muito de fora, às vezes é mais crítico consigo mesmo. Tipo, eu não aceito
que eu mesmo erre, não aceito que eu mesmo isso. Tá, mas não necessariamente. Não? Não. Não é sempre assim, né? Não. Às vezes é uma oportunidade de você ver o quanto você olha mais pro problema do outro do que pra si. Ah, tá. São outras questões também. Entendi. Depende muito. Tem gente que pode ser sim nesse padrão de né, do autoflagelo, Autoflagelo, é isso que eu ia falar. ou não ver em si e só ver no outro. Né? Ataca o outro, mas não reconhece isso dentro de si. Entendi. Então, depende muito. A pergunta da semana é, para lembrar bem, quanto que no meu dia eu penso, né? E vivo o fraternar. Ah, pronto, criou um novo verbo. Pode ser que sim. Ué, por que não? Né? O que é fraternar? Eu vivo isso? Eu sigo isso? Eu sou isso? Eu compreendo isso? Ou isso é algo que se faz de tal hora a tal hora, um dia na semana, né? Já é alguma coisa? Já é alguma coisa. Mas estamos falando aqui desse tempo todo de reunião sobre curar a si mesmo, né? Sobre o processo de lapidação que todo ser tem. Fraternar é a grande questão da história. Certo? Então que todos retornem aos seus lares, com os copos cheios de esperança, amor e muita fé. E tragam a resposta sobre quanto nas 24 horas do dia vocês vivem ou não esse fraternar. Certo? Paz e luz a todos.